Fala aí pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, no Rafael. Fechamento de queda de 1,2% do Ibovespa. S&P caindo 1,1%. Não, ontem subiu 2%, hoje caiu 1%, devolvendo pouco. Sim, esses receios com relação à quebra de outro banco, e a gente está falando em específico do First Republic, que hoje caiu 33%. Né, mesmo depois da ajuda de 30 bi na última quinta-feira, né, 11 bancos colocaram 30 bi nesse First Republic. Esse receio, né, de um novo capítulo da crise bancária nos Estados Unidos, ele acaba, né, pressionando o mercado e fizeram as bolsas fecharem em queda. Tá? E, né, é muito mais aquela questão de ontem a gente subiu, né, mercado desenvolvido, né, os Estados Unidos subiu, pego esse movimento, embolso o lucro e não vou passar o final de semana muito posicionado. Afinal de contas, né, a gente tem, por exemplo, notícias que o Credit Suisse vai fazer outra reunião no final de semana para trazer mais detalhes com relação a como será dividido e distribuído esses 54 bi, como é que está a questão da liquidez. Então tem essa questão da confiança do mercado que acaba sendo abalada, e que é difícil até ficar, abre espaço até para uma realização, para não ficar posicionado no final de semana. E o que chamou bastante atenção hoje foi uma notícia, na verdade um dado, que o Fed publica semanalmente, e todo mundo estava de olho para entender o qual foi a demanda, efetivamente a demanda desses empréstimos de emergência, né, para atender liquidez diária. Tá? E segundo os dados do Fed, o BC o Federal Reserve, ele aumentou seu balanço de pagamentos em 300 bi. Tá? E os bancos norte-americanos, eles pegaram emprestados nesses empréstimos de emergência 165 bi. Foi um recorde, né? Antes o recorde foi 111 bi na crise de 2008. Então realmente é algo preocupante, né? Então óbvio, é um outro mundo, né? A gente está falando de um outro mundo, mas é um valor preocupante e que gera esse temor de que algo maior ainda pode acontecer, ou algum problema ainda pode ocorrer, mesmo depois dessa busca por liquidez e pela ajuda de outros bancos, esses pequenos bancos, e em especial o Credit Suisse, o Banco Central Suíço, né, deu um belo resgate. Tá? E aqui, né, a gente tem mais uma vez, a gente tem o nosso fantasma, que é o arcabouço fiscal, né? Por enquanto, até agora não saiu nada. Tá programado para sair às 3 horas da tarde, não saiu nada. E as projeções é que a âncora fiscal vai ser basicamente a questão de política anticíclica, que é você mantém as despesas durante os períodos de enfraquecimento da economia, né? Você pode manter essas despesas. E por enquanto, né, a gente não tem um sinal de forte comprometimento com responsabilidade fiscal, né, algum limite de gastos, nada. Por enquanto a gente só vê essas notícias mais expansionistas, vamos assim dizer. Então, vai ser fundamental. A gente já vem comentando sobre isso. Se eventualmente o mercado está bem pessimista com relação a isso, né? Mas se vier uma solução ainda pior do que a projetada, sem dúvida nenhuma, perder 100 mil pontos, voltar para os 98, 95, a curva de juros, que até que estava, né, a parte curta bem comportada, tá, deve voltar a rasgar e levar o mercado para essa região dos 98, 95. Não tem muito o que esperar de positivo se esse arcabouço fiscal não for incrível, né? Ou não ter nada com relação à responsabilidade fiscal. É só um movimento para encaixar mais gastos, né? Enfim, vamos ver. E nesse processo, Ibovespa fechou em queda, não confirmou o sinal de reversão de ontem, e por enquanto
expectativa é pela manutenção da tendência de baixa de curtíssimo prazo. Vamos aqui, né? Manutenção da tendência de baixa de curtíssimo prazo. E, como eu falei, 98, 95 mil pontos. Essa reversão somente acima dos 104, 150. Estamos em região de suporte importante? Estamos. Temos sinal de reversão? Não. Temos algumas divergências importantes de indicadores técnicos? Nós temos, mas enquanto não confirmar esses candles de reversão, enquanto não ficar acima dos 104 mil pontos, não tem como falar de qualquer expectativa positiva. Tá? Qualquer alta sem o rompimento da média móvel de 21 deve ser vista como repique. Tá? Petro. Mais um dia, mais um candle de indefinição. A gente tem também, né? Um dia de forte queda do petróleo, mais uma vez, queda de 3%. No final das contas, fechou abaixo dos 75. Fechou a semana com uma queda de 13%, com a renovação da tendência de baixa e, pela tendência, espaço para voltar para o fundo aqui do ano passado, do ano retrasado, na verdade, né? Na faixa dos 68 dólares o barril. Então, mais uma vez, o quão vai ser importante entender como é que vai ser esse fechamento, como é que vai ser o comportamento do petróleo em relação a esse 75. Ficou abaixo de 75, deixou para trás a mínima dessa semana, que foi o 71,50, é aqui o objetivo. E a tendência é essa. Tá? Mas mais um candle de indefinição aqui do lado de Petrobras. Então, ficou bem claro que esse R$23 é suporte, né? Bem claro mesmo. Mais uma vez eu falo, se você gosta da empresa por algum motivo, né? Você gosta dessa empresa, aqui é um suporte intermediário importante. Você tem um risco-retorno interessante, né? Aqui um stop, sei lá, de 3%, para tentar ganhar algo próximo aí, se fechar esse gap, algo próximo de 7 a 8%. E você está a favor da tendência de alta de curto prazo. Então, esse é um ponto importante. O que precisa é confirmar esses 3 candles de reversão, em especial, né? Abrir o dia rompendo esse 23,50. Se isso ocorrer, a gente tem um sinal de reversão bem sólido. Vale, no final das contas, hoje a gente teve um gap de alta, subindo cerca de 2%, volume bem fraco na venda. Encerramos a semana testando justamente o último fundo perdido, que é R$83. Tá? Para essa tendência de baixa de curtíssimo prazo ser anulada, precisa romper esse R$83. Por enquanto não parece isso. Tá? Por enquanto é um repique dentro dessa tendência de baixa de curtíssimo prazo. E, mais uma vez, né, o objetivo aqui é voltar para essa faixa dos 79. O gap aqui. E, em especial, aqui que é um ponto de compra bem relevante, 77,75. Né? E a gente já falou bastante dessa tese, dessa questão em relação ao minério de ferro. E acredito que a gente pode chegar nesses níveis, levando em conta que não tem um gatilho tão claro para o minério. Tá? Dos bancos. Mais uma vez, Bradesco, né? Confirmou o fundo aqui nos R$13, deu compra nos R$13, voltou próximo do 14 e está voltando nessa faixa. Enquanto tiver 13 acima dos 13, dos 60, aqui é um ponto de compra. B3 marcou topo nos R$12, último fundo perdido, espaço para voltar para os 11. Tá? Aqui é um ponto que já se mostrou desde 2020, um ponto de compra, né? Bem importante. Tá? Então atenção nesse ponto de R$11. Itaú, mais uma vez, não conseguiu romper o R$24. Segue em tendência de baixa no curtíssimo prazo, né? Essa perna de baixa, mas no curto prazo ainda mantém o viés de alta. E esse viés de alta, ele é conservado pelo R$23.
que é justamente essa mínima dessa semana. Se perder essa região dos R$23, né, esse viés de baixa do curtíssimo prazo aqui, ó, ele ganha força e temos como objetivo R$22. R$22, não sei se vocês lembram, foi o ponto de reversão lá de julho de 2022 que fez o papel abrir esse caminho para toda a alta que a gente acompanhou, né? Em julho, agosto, setembro, até chegar ali na faixa dos R$31. Então é um ponto também muito importante e que, né, em termos de múltiplo, deixa o papel bem, né, tá barato e fica ainda mais interessante em termos de múltiplo, tá? Dos destaques do dia, sem dúvida nenhuma, né, setor de construção e JHSF foi um dos destaques. O resultado foi fraco, margens bem, um resultado ruim e que com perspectivas para o ano também ruins. Então, com a confirmação da perda desse 4,40, né, essa queda aí de 11,5% no mês, espaço para voltar para essa região onde deu compra em 2020, né, nessa região dos R$3,30, R$3. Aqui vale a pena, sem dúvida nenhuma, né, dar uma olhada no papel, né? A gente está chegando praticamente, né? A gente já ficamos aqui 3% do ponto, né? Então já estamos bem próximos de um ponto de suporte bem importante, tá? Foi uma queda bem expressiva, muita gente zerando posição, né? Saindo do papel. Hapvida devolvendo, né? Depois do repique que foi, caindo 10%, muita atenção para a mínima dos 2,29, se deixar para trás a mínima dos 2,29, volta mais uma vez para a região do 1,95. E do lado positivo, o resultado de Eco Rodovias que veio muito forte, assim, bem melhor do que esperado, né? E o papel, com o rompimento desse 4,70, confirmou fundo. Então qualquer pullback perto dos 4,70, 4,90 oferece uma oportunidade de compra para o papel, alvo voltar para a região dos R$6. Beleza? Bom, então vamos ficar de olho, né, no final de semana, se a gente tem notícias, novas notícias em relação a os bancos norte-americanos. Vamos ver como é que vai ser essa questão do Credit Suisse, o que eles vão dizer com relação à liquidez, em questão como é que eles vão gerenciar esses empréstimos, o empréstimo que ele foi tomado pelo Banco Central Suíço, e esperar, né? Semana que vem, semana muito importante, quarta-feira, a gente tem reunião do Fed e também tem Copom. Beleza? Valeu, tamo junto, um ótimo final de semana e até mais.